Gente, deixa eu mostrar mais uma vez essa imagem. Eu comecei o balanço geral e ela chegou pra gente. A imagem de uma câmera de segurança, o horário 2h32. Madrugada 2h32. Um carro, ó, desgovernado, olha lá, ó. Atinge a fachada de um supermercado e acaba destruindo o hidrômetro. E a água começou a vazar. Só que tá vazando até agora, ó, 2h32. Perceba, olha quanto tempo. A nossa equipe no local para trazer as informações. Eu já aciono ela, que está comigo, faz o Balanço Geral acontecer junto com a gente. A nossa querida Débora Pérez, para falar sobre esse acidente e sobre esse desperdício ao mesmo tempo. Não é possível que isso continue a madrugada toda, a manhã toda. Débora, bem-vinda, bom dia. Oi, Rafa, bom dia, sempre com você, um excelente dia para todo mundo que está com a gente aqui também ao vivo na tela do Balanço Geral, mostrando para vocês que a cena ainda é a mesma. Tudo normal por aqui. É claro que a gente veio para entender os impactos de toda essa situação. Essas imagens que vocês acompanham comigo aqui na tela do Balanço Geral mostram exatamente como está o local agora. Não passamos ainda nem do meio-dia, mas a gente, claro, já passou de 10 horas que a situação é a mesma por aqui. Padrão de energia no chão, todo esse volume de água jorrando por aqui. Demais, já foi solicitado. A gente, claro, tem muito que conversar em relação aos impactos de toda essa situação, porque isso aconteceu bem na divisa de um condomínio com um supermercado, aqui em uma das regiões bem movimentadas de Uberlândia. Eu falo direto com vocês aqui da Avenida Manuel Lúcio, e é claro que a situação ela chama a atenção não só, né, pelo volume de água, mas também pela destruição. Parte desse muro acabou caindo e tem algumas outras informações que a gente conseguiu apurar aqui no local que trazem ainda mais, né, um medo muito grande, porque tinha um gás que estava bem ali no cantinho. Jefferson Xavier está comigo hoje, está mostrando para vocês no detalhe, um gás que estava ali que não foi atingido por esse caminhão. Se ele tivesse atingido, poderia até ter acontecido uma explosão. Esse é um gás que era utilizado aqui dentro do supermercado, tinha todo um sistema aqui e infelizmente, claro, agora eles ficaram, né, com todo esse prejuízo. Ficaram porque o motorista abandonou o local, não ficou aqui, ninguém conseguiu identificá-lo até o momento e hoje, na parte da manhã, uma outra pessoa veio e fez a retirada desse veículo, então, mais pesado. O acidente aconteceu por volta das 2h30 da manhã, vocês estão acompanhando que aqui no local a situação ela ainda é a mesma, tem pedaço de tijolo jogado para tudo quanto é lado, tem uma cerca elétrica, tem também vários outros, né, problemas que foram surgindo por conta dessa situação e tem esses trabalhadores que estão almoçando aqui no local. Bom dia, tudo bem? Vocês foram contratados para tentar amenizar a situação? Isso, a gente foi contratado para tirar os entulhos aí e fazer outra obra aí. Desde que o acidente aconteceu, 2h30 da manhã, essa água tá jorrando aqui. Tá jorrando aí. Vocês fizeram até uma manobra ali para tentar fazer com que o impacto fosse menor, pelo menos colocaram ela para baixo, mas a situação ela é bem problemática mesmo. É, porque ela tava jorrando para cima, né, a água, e o rapaz já colocou improvisou lá um tubo lá, para a água não ficar jorrando para cima, para não estar molhando os clientes, né, que tá passando, né. Aí a gente fizeram para baixo. Eu estava contando para os nossos amigos aqui do Balanço Geral que o motorista abandonou o local no momento do acidente e uma outra pessoa veio buscar aqui esse veículo na parte da manhã. Vocês chegaram a acompanhar isso? Não. O colega aqui que estava falando que foi 2 horas, né? O colega estava falando que ele abandonou o carro aqui e outra pessoa veio pegar. Perfeito. Muito obrigada, viu, por ter conversado com a gente. Como é o nome do senhor? Salvador. Salvador. Vou voltar para o almoço. A gente acabou interrompendo aqui o momento sagrado dele. Mas tudo, claro, para contar para vocês no detalhe com quem está vivendo toda essa situação. Rafa, uma outra preocupação também que a gente teve, assim que a gente chegou no local, a gente foi lá até o supermercado entender, né, quais foram os problemas que eles também tiveram em relação ao funcionamento do estabelecimento. Não faltou energia para eles em nenhum momento, mas aqui os impactos para esse condomínio já são impactos bem diferentes, porque as pessoas não conseguem entrar, elas só conseguem sair. A entrada aqui, ela por conta, né, de toda essa situação, ela ficou impossibilitada e as pessoas estão tendo que dividir essa outra entrada. Então, às vezes, acontece de uma pessoa está saindo e outra está entrando e isso está gerando, sim, alguns transtornos. Vocês estão percebendo aqui também que tem uma placa, possivelmente a placa desse veículo pesado que acabou batendo por aqui.
Polícia Militar, a gente, claro, já entrou em contato, eles estiveram também aqui durante a madrugada, com certeza já tiveram acesso a essas imagens de câmeras de monitoramento e estão trabalhando agora para tentar identificar esse homem, porque não é brinquedo não, viu, Rafa? São muitos prejuízos mesmo. E claro que a gente vai continuar aqui acompanhando. Agora vai sair um veículo aqui, ó, vai entrar. Vocês estão acompanhando um pouco mais do desespero e do problema recorrente que está vindo aqui, que está surgindo por conta desse acidente que aconteceu às 2h30 da manhã. É isso, Rafa. 2h30 da manhã, acidente foi registrado. O Balanço Geral já teve acesso à câmera de segurança, que com certeza pode ser utilizada para tentar identificar este veículo que causou tudo isso. Porque logo depois o sujeito fugiu, foi embora. Foi embora. Parece que ele perdeu o controle, não sei o que aconteceu. E aí simplesmente, depois de todo o prejuízo, ele foi embora. Tem que arcar com o prejuízo, mas agora também surge uma preocupação. Ô Débora, a equipe do DEMAI foi acionada, avisaram a equipe do DEMAI, ninguém apareceu por aí porque nós estamos falando de um vazamento constante de água e é desperdício, porque é a água que chega no hidrômetro. E lembre-se, nós estamos falando de um cano de aproximadamente aí, eles vão ter uma medida exata, mas parece ter aí 3/4 mais ou menos. Só que a água está jorrando. Se for só uma gota de água pingando, para você saber, uma gotinha de água pingando durante 10 horas, nós estamos falando de quase aí 2 litros de água, até mais. Mas nós estamos falando de muita água que não para de jorrar e que já completam aí 10 horas depois do acidente que aconteceu às 2h30 da manhã. É desperdício. E aí, Débora? Exatamente, Rafa. A gente, inclusive, foi em busca de mais informações com o Departamento Municipal de Água e Esgoto. A gente não recebeu nenhuma devolutiva em relação a toda essa situação. Os trabalhadores, eles estão aguardando. Agora eles já chegaram em um estágio que precisa, sim, que o DEMAI venha até o local para fazer toda a parte desse trabalho, né? Tudo que cabe a eles. E o Jefferson vai mostrar para a gente aqui na rua, porque realmente é um volume muito grande. E o volume está escorrendo, está percorrendo grande parte aqui dessa avenida. É uma água cristalina, mas... Débora Pérez, infelizmente perdemos o contato. Débora Pérez, que continua no local, nós estamos fazendo o caminho da água. Jefferson Xavier, junto com a gente, mostrando aí o caminho que a água faz. É água limpinha, transparente, infelizmente essa água está jorrando e indo embora. São muitos e muitos litros que infelizmente estão indo embora. E lembre-se, o DEMAI tem que rapidamente fechar isso. Fechar, até que um novo hidrômetro seja colocado no lugar ou alguma medida provisória para que não ocorra, né, ainda mais vazamento e prejuízo, que é um prejuízo para a nossa sociedade, para a nossa população. E lembre-se, amiga e amiga, ali também tinha um cano de gás e por isso existia até o risco de uma explosão, porque, meu amigo, você tem um cano de gás ali. Você já imaginou? Se acontece algo, uma fagulha, isso é muito, muito sério. Se trata aí de um supermercado. Essa é uma região que também vem crescendo na nossa cidade, uma região muito bonita. São muitos prédios, edificações, tem também alguns condomínios que estão sendo construídos ali, tem também alguns loteamentos que são planejados. É a região do Granville. Para quem não conhece, não sabe, Granville está ali muito perto também do Morumbi. Ali a gente tem acesso, inclusive, à região do Morumbi, lá na frente também Integração. É muito ali perto, meu amigo, minha amiga. Local muito bonito. Mas infelizmente aconteceu este fato e esperamos que o quanto antes consigam localizar este motorista que causou tudo isso para que ele arque com as consequências depois do tamanho do prejuízo. E ao mesmo tempo o DEMAI tem que ir lá, poxa, gente, 11h48 da manhã, o acidente foi 2h30, a água está jorrando desse jeito, não pode, né? Não pode. Precisamos aí de uma medida importante, necessária para conter esse vazamento até que algo seja feito e resolvido. Bom, ô Débora, vou fazer o seguinte, você continua por aí, tá? Continue por aí, trazendo as atualizações e informações, daqui a pouco eu volto com você. Você que está chegando agora, acompanhando o Balanço Geral, não viu o comecinho do programa? Você sabe que o Balanço começa primeiro, 11h30 da manhã, já ao vivo, trazendo as informações. E ali, no comecinho do Balanço, eu trouxe essa imagem aqui, que foi registrada ao horário 2h30 da manhã. É um caminhão que está desgovernado, com a porta aberta, que atinge a fachada de um supermercado. Mas por que risco de explosão? Porque ali tinha um cano de gás, além do hidrômetro. E a água
começou a jorrar, não vazar, jorrar, às 2h30 da manhã. E até agora está jorrando. Será que mudou? Imagine, já são quantas horas? Débora Pérez continua no local para trazer as informações. Débora! Ô, Débora, nada ainda? Departamento Municipal de Água e Esgoto, agora sim, marcando presença aqui no local e já começando, né, fazer todo o trabalho necessário aqui. Muito importante a gente reforçar que são funcionários terceiros, eles são contratados, né, para resolver toda essa situação. Eles já começaram a fazer todo o processo, vocês já estão vendo uma imagem bem diferente daquela que a gente estava mostrando. Eles estão fazendo agora o estancamento dessa água e assim que eles terminarem, aí sim a responsabilidade já fica a cargo aqui desses profissionais que foram contratados aqui pelo supermercado para resolver toda essa situação. Eles chegaram há pouco tempo, chegaram agorinha mesmo, por volta de 12h10, 12h15, estão no local aqui agora pegando as ferramentas e já trabalhando para resolver pelo menos parte desse problema. A gente está falando de algo que aconteceu às 2h30 da manhã, um acidente, um caminhão desgovernado que acabou batendo em cheio, levou parte aqui desse muro e acabou trazendo diversos problemas, não só, né, para quem mora nesse condomínio, mas também para quem trabalha nesse supermercado e para quem precisa aqui do supermercado também. A gente até chegou a conversar com algumas pessoas, elas contaram que desde então a situação é a mesma, não foi possível ainda identificar esse motorista. Na outra participação a gente até contou, né, que tinha um gás ali que ficava bem no cantinho. Parte dessa casa de gás ainda tá aqui, ó. Vou pedir pro Jefferson me acompanhar pra gente mostrar pra vocês. Essa é a parte da casa de gás que ficava bem ali no cantinho e por muito pouco, viu, Rafa? Mas por muito pouco mesmo. Esse motorista também não acertou em cheio essa casinha de gás e aí possivelmente teria sido um problema muito maior para todos esses moradores e também para esses comerciantes que atuam aqui nessa região de Uberlândia. Eu falo ao vivo com vocês, direto do bairro Granville, palco desse cenário caótico nesse momento. São dois profissionais que já começaram todo o processo de estancamento, agora vão voltar ali para o local para conseguir então trazer mais soluções para resolver esse problema. Os outros profissionais, eles já foram contratados, já vieram até o local, eles foram chamados para tirar toda essa parte de entulho, para resolver o problema do muro, para murar novamente, para resolver toda essa situação. Quem passa por aqui fica se perguntando e você, claro, que está com a gente aqui ao vivo no Balanço Geral, tem a oportunidade de entender, de ver as imagens detalhadas e de acompanhar com a gente em tempo real todas as atualizações que envolvem esse caso aqui no bairro Granville. É uma avenida muito movimentada, muita gente indo para a escola, muita gente voltando do trabalho, o condomínio, claro, gera um volume muito grande de pessoas e por isso, então, todo mundo que passa por aqui está se perguntando o que é que aconteceu. Eu faço questão de contar para vocês. O caminhão desgovernado acabou batendo, derrubou parte desse muro, bateu bem ali na parte em que ficava tanto o hidrômetro quanto também esse padrão de energia e acabou causando todo esse transtorno. Essa água, ela está jorrando desde as 2h30 da manhã, desde que o acidente aconteceu. E é uma água que dá até dó, viu, Rafa? Porque é cristalina mesmo. A gente percorreu ali na outra participação ao vivo que a gente fez a quantidade e o volume de água que está caindo, que está indo embora por conta de toda essa situação. Então a gente continua aqui acompanhando de perto esse trabalho que está sendo feito por parte desses profissionais, que são profissionais contratados do Departamento Municipal de Água e Esgoto, para que a gente consiga, claro, né, mostrar exatamente qual é o estágio, o que está sendo feito. E a expectativa é de que ainda demore um pouquinho, viu, Rafa? Eles só esperaram a gente gravar essa participação, que eles estavam um pouco ali resolvendo ainda os problemas relacionados, né, a toda a parte de ferragem, a todo o maquinário que vai ser utilizado. E agora, claro, a gente vai dar licença aqui também para que eles consigam retornar ao trabalho e fazer, então, todo o processo que precisa ser feito, viu, Rafa? Então, a atualização agora é de que os funcionários chegaram e já estão começando a fazer esse processo de estancamento. Tá aí, ao vivo. Vamos trabalhar, minha gente. Bora, gente. Vamos resolver esse problema. Tá desde as 2h30 da manhã, vazando água. Bora. Vamos lá. Obrigado, nossa querida Débora Pérez. Tá aí, ó. Agora sim, ele pegou uma cegueta ali, né? Conhece a cegueta, né? Com a serrinha. Vai cortar lá na ponta e, evidentemente, colocar algo para estancar a água neste momento. Parar com este vazamento até que toda uma estrutura seja feita, preparada e um novo hidrômetro instalado
ali naquela região, né? Ali naquele local. Eu vou te falar, mas demora, né, gente? Nossa. Obrigado, Débora Pérez, ao vivo, trazendo as informações e lembrando que esses trabalhadores contratados pelos supermercados ficaram responsáveis de fazer aí a limpeza, foram contratados, chegaram agora há pouco, mas estão no horário de almoço deles. Aliás, tinha uma boia boa ali, viu? A Débora Pérez falou. A Débora Pérez falou que tinha uma boia boa, que tinha... Rapaz, sabe aquela boa, viu? É boia de pedreiro, né, gente? Que é boa, aquele arrozinho, feijãozinho, carninha... tinha um purezinho junto, o negócio tava bom. Tava ou não tava, Débora Pérez? O cheiro tava bom. Tava ou não tava, hein, Débora? Tava ótimo, Rafa. Tava muito gostoso mesmo. E o bom é que como eles não têm o que fazer, né, eles estão aguardando, chegou já no momento que eles precisavam mesmo dos profissionais aqui ligados ao Departamento Municipal de Água e Esgoto, eles aproveitaram para almoçar mesmo, mas agora eles já estão em contagem regressiva aqui também para já começar esse trabalho. E tem trabalho, viu, Rafa? Tá aí, ó, olha aí, ó, estão ali agora observando, um abraço para vocês, sucesso, todo mundo ficou curioso na hora que você mostrou que eles estavam comendo, aproveitando a boia, aproveitando a marmita, e a hora do almoço, né, tava todo mundo querendo saber o que eles estavam comendo, né, meu amigo, é aquele prato tradicional do brasileiro, e para dar energia para que consigam trabalhar. Tá aí, Débora Pérez, ao vivo, trazendo as informações. Deixa eu mostrar mais uma vez, por favor, a câmera de segurança. Enche a tela, 2h32, olha lá, ó o caminhão, ó, caminhão desgovernado, atingindo toda a estrutura. Por que eu estou mostrando mais uma vez? Sabe quem é o dono do caminhão? Quem estava dirigindo, você conhece? Mora perto da sua casa? Na rua ali, onde você mora? Hein? Avisa aí. Olha o prejuízo que esse cara causou. E sumiu. Foi embora. Foi embora. E parece que ele cai, não dá pra gente compreender, não sei se ele desce do veículo, se ele cai do veículo, se ele salta porque perdeu o controle ou perdeu o freio. Olha lá, ó. Viu? Parece que ele salta, ele cai, né? Ele percebeu que não ia ter controle, ele... Sim. Mas aí depois, como é que ele teve controle para tirar e ir embora, né? Bom. Ai. A gente segue acompanhando qualquer novidade, mais detalhes e você conectado aqui com a gente, acompanhando o nosso balanço geral, amiga e amiga.